sanitárias da Arca. E a Arca, como sempre, né, com a grande demanda que tem, enfrenta dificuldades financeiras. E a Karina vai nos detalhar a situação, né, e mobilizar a comunidade, né, para ajudar a acolher esses animais de rua. Porque muitas pessoas não têm responsabilidade, né? Porque, assim, é igual tu vai ter alguma responsabilidade, tem que ter condições de arcar com ela, né? Tu vai ter filhos, né? Tem que pensar quantos filhos tu pode manter. Aí tu quer ter um pet, tu também tem que pensar. Não adianta ter um montão de pet lá e não tratar bem, né? Não conseguir atender. E muitos acabam simplesmente jogando na rua. E aí, para quem é que vai o problema? Para a Arca, né? Que acaba acolhendo, né? Com muito amor, com muito carinho, porque elas todas são apaixonadas pelos pets, né? Mas, com essa demanda alta, acabam tendo dificuldade para manter, não é, Karina? Bom Isso aí. dia. Bom dia, Alberti. Bom dia, ouvintes. Bom dia, espectadores que estão na rede TV Sul, né? Na Sul TV. A Sul TV, que nos acompanham, né? Nas redes sociais também, né? Facebook, né? Sul Também. TV que está vindo forte. Eu Olha, quando eu consigo um tempinho, eu além do assisto. Gil e de toda a equipe, agora eles ganharam um reforço aí com uma experiência grande, que é Daniel Sperbi, Oh, beleza, que oh, já maravilha. foi coordenador da RBS e está Show, show. trazendo todo o seu conhecimento, a sua experiência para a Sul Isso é TV. muito bom, né? Levar E notícia ele para as está pessoas, empolgado. O levar Danielzinho, todas as é, informações, né? a competência do Danielzinho, todos já conhecem por onde passou. Ele é meio alquimista, ele encosta, vira ouro, né? Isso aí, né, Daniel? Bom, pessoal, o que eu posso falar? De como a gente já vem falando muitas vezes, nós temos aquele programa, o Espaço, né, do Bicho nas terças-feiras, que agora por uns dias estamos sem a nossa voluntária mãe, como a gente chama, né? A Ivana, nossa voluntária mãe, é a mãe de todos, né? Que está passando por uma recuperação de uma cirurgia, graças a Deus Desejamos aí uma rápida recuperação. já está. Ela, na verdade, ela nunca saiu do celular, né? Ela estava sempre resolvendo. Ela não pode caminhar muito, mas ela está aí. Segunda-feira ela já Sabe que está a postos. eu estava te contando fora do ar que eu tive a nossa Lulu, né, que está com a gente há mais de 14 anos, Nossa. teve um problema e aí fica aqui até uma dica, né? À noite é uma dificuldade tu conseguir É atendimento. um problema sério. E aí eu pedi socorro para a Ivana, e aí lá era tarde e ela acabou respondendo. Mas Conseguiu. aí uma outra pessoa que inclusive hoje está de aniversário, meu querido amigo Serginho Scherer. Nossa, nosso Serginho. Serginho, um baita parceiro. o Parabéns, Serginho Serginho. Muitas é 10. felicidades, muita saúde, muita vitalidade. O Serginho é 10. Ele nos olha no quesito, assim, no animais de grande porte, porque a gente, quando precisa, é ele que a gente pede socorro, né? É um cara... E já aconteceu de pequenos portes também, porque ele... Foi o nosso caso. Ele abrange tudo. Ele é um cara espetacular. Bom, vamos falar então de Arca. Aí, o que acontece com a Arca? A Arca é uma ONG sem fins lucrativos que foi fundada em 2013 devido à demanda, aos problemas do município, né? Onde nós temos uma protetora que há mais de 40 anos luta pela causa. E a Ivana vem lutando a vida inteira. A vida inteira. A Ivana é criança. Eu falo isso porque eu sou amiga dela desde os 7 anos de idade. Então, lá se vão 55 anos de amizade. Né? Deu para fazer as contas, né? Nós temos 62, eu e ela. E a Ivana, naquele desespero, assim, a gente precisa resolver ajudar. Tinha uma ONG, a ONG estava se extinguindo por problemas de saúde dos fundadores e por falta de equipe. E a Arca se fundou com o intuito de diminuir o número excessivo de animais nascidos, né, para controlar a população. Esse foi o intuito da Arca, né? Controle populacional através de quê? Castrações. Então, rapidamente, a gente conseguiu, através de uma amiga, uma casa emprestada, montamos uma clínica
e ali a gente começou a fazer castrações. E castrações, e só castrações não adiantava. Aí as pessoas começavam a pedir socorro, o animal está atropelado, o animal está com alguma bicheira, o animal foi abandonado, tem uma ninhada, tem aqui, tem ali, tem ali. Aí a gente recorreu ao poder público e conseguimos um convênio com a prefeitura, né, para assumir o canil municipal, que até então estava, né, quase sem uma diretriz. Assumimos um canil municipal com 100 animais, com o intuito de recolher animais debilitados, né, animais com problemas de saúde, filhotes para adoção, encaminhar para adoção, né. Infelizmente, não há lares para tantos. E de lá para cá a gente vem com uma demanda enorme de castrações. Hoje nós temos uma média de 160, 180, 200 castrações mês. Quando se faz um mutirão, às vezes existiam mutirões, né, que a gente conseguia atingir um número maior também. A gente fez uma estatística alguns anos atrás, há uns 2, 3 anos atrás, a Arca já tinha castrado mais de 20 mil animais. Parece muito, não é a metade, não é um terço da população canina. Se tem uma ideia de qual é a população canina aqui, né? Porque a Arca não atende só essa área central. Ela tem uma demanda maior. É uma demanda maior. Na verdade, se faz estatística, né? Se eu ouvi alguma coisa, esse dado realmente eu vou ficar te devendo. Mas acho que a Ivana tem mais esse dado, assim, é 3,6 por habitante. 3,6 por habitante? É. O que você... Daniel, senta aqui, Daniel. Então, assim, ó, o que acontece? Quantos mil habitantes na última pesquisa do basta IBGE dizer, tem, tu, Bert, são quantos na tua família? 2. 2. O Gil disse que tem 3, né? Então, assim, nós vamos vendo, né, que não é... E o que tem de rua, os comunitários, os abandonados, os atirados, né, a própria sorte, que muitas vezes as pessoas dizem, mas tem um cão aqui que está correndo atrás das motos, está latindo. 62.200 habitantes no último censo de 2020. Então dá para fazer uma média aqui, né? É. E aí o que a gente trabalha? A gente trabalha com controle populacional, com a tentativa de mostrar para a população a importância da castração. Qual o percentual que tem? 3,6. 3, eu não tenho bem exatidão. Foi alguma coisa... mais de 223 mil. Foi uma estatística que me passaram assim, né? Porque tem casas que tem 10, que tem 18, como a casa da minha comadre, né? Meu Deus. A Ivana tem 18 na casa dela. Tem os da Arca que ela cuida. Não, é os dela, né? Porque o que acontece? Eu tenho uma querida amiga, que é a Valéria Mello, que também tem um lote lá. Tem, a Valéria é uma baita de uma parceira nossa também. Então, assim, o que acontece, né, Roberto? O que a gente fala? Os atendimentos estão aí, as castrações estão aí, mas o abandono não cessa. Né? O abandono não termina, o abandono não cessa e as despesas não param. Hoje, depois de 12, 13 anos de Arca, 12 anos, né, a gente fez agora em 2025, nós pegamos um canil municipal com 100 animais e hoje a gente tem 713 animais. Então, é para vocês terem uma noção o que é isso. Por uma estatística feita por ONGs no Rio Grande do Sul, um animal em uma ONG, o custo de um animal para uma ONG, ele teria que ser de 160 a 300 reais por animais. Isso por qual período? Mês. Mês, porque é uma estatística grande, né? Mas aí a gente olha a listagem de valores do custo de um animal, do que uma ONG tem, e a gente se apavora. Mas vocês fazem milagre, então? Porque hoje, para a Arca poder manter todos esses animais, eu não fiz essa conta, mas a gente precisaria de o triplo do que a gente ganha. Triplo. A gente tem um convênio com a prefeitura, no qual a gente agradece muito, né? E a gente tem parcerias, poucas, mas temos. Nós temos parceria com uma empresa em Camaquã que nos beneficia todo mês com uma quantidade. Nós temos aquelas pessoas que fazem as doações mensais, né? Esporadicamente, umas fazem... Quando a gente faz uma campanha, todo mundo se alerta e vai lá e faz. Aí, mês que vem, já esquece, já não faz.
A gente até, eu fiz uma continha aqui, né, baseada no número de habitantes, eu pensei assim, ó, se 20% da nossa população, estou falando 20% é mais ou menos a população que trabalha e que tem uma renda per capita um pouquinho melhor, né? Uhum. Se 20% dessa população doasse mensalmente R$ 10, R$ 10 hoje tu não compra um lanche com R$ 10. A Arca se podia fazer muito mais. Nós podíamos sair castrando em massa, porque infelizmente periferia, interior é onde está o maior número de animais sem ser castrados, proliferando. Porque as pessoas pegam um filhote, fêmea, não castram, a filhote entrou no 6º mês, entrou no cio, muitas pessoas abandonam. Levam para as estradas, levam para o interior, jogam não sei aonde. Aliás, eu vou falar assim, um dos grandes parceiros desse movimento são os produtores rurais, porque o que eles acabam adotando de Sim, animais. claro. Nós temos a Rosemary Bartz. A Rosemary Bartz faz um trabalho maravilhoso. Ela vai, ela vê na estrada, ela pega, ela ajuda, paga a castração, ela encaminha para adoção. Ela tá sempre nativa também. E, assim como ela, eu usei o nome dela porque é o que a mais atuante com a gente. Mas são vários que fazem esse trabalho, que nos ajudam nessa maneira, né? Mas infelizmente não dá. Bom, só para te ter uma noção, há 2 anos, 3 anos atrás, a gente começou com as castrações no interior. Quando foi feito, o castramóvel foi para Pacheca e fez toda aquela região, desde a Pacheca até aqui na Granja Emília, foi tudo limpo, não ficou um animal para trás sem castrar. Hoje está proliferado de fêmeas no cio, de fêmeas com filhote, porque levam, botam para lá. Então, assim, ó, a gente literalmente enxuga gelo. Literalmente, não tem outra expressão do que enxugar gelo. Para a gente ter uma noção, hoje, o que a gente gasta com a Arca são 7,5 toneladas de ração por mês. 39 mil. Com ração para o cavalo, que a gente tem, estamos com 3 cavalos e um burrinho, nós gastamos R$ 1.000. Por baixo, né? Bem por baixo. Nós temos 8 funcionários, que totaliza R$ 16.000. 8 funcionários, 4 em cada abrigo, para cuidar mais de 350 animais em cada abrigo. Nós gastamos uma média de R$ 10.000 com medicação, porque precisa, o medicamento não pode faltar, o anestésico, o bicho chega lá, doente, quebrado, fraturado, com bicheira, a primeira coisa tem que ser anestesiado e tem que ser ministrado uma medicação para dor e ministrado o tratamento que ele tem. Nós gastamos, em média, R$ 1.500 de combustível. Esse mês extrapolou, deu mais de 2.000. Por quê? É muito chamado no interior. Muito, muito, muito chamado no interior. Uma aldeia indígena foi necessário ir 4 vezes, porque é um absurdo o que os coitados dos índios, eles vão juntando, as pessoas vão largando, eles vão juntando, só que eles não têm condições também. Então a gente tem que levar ração, levar medicação, trazer as fêmeas para castrar, haja dinheiro. Fora isso, material de limpeza a gente gasta em média R$ 800, em média, mas porque a gente ganha alguma coisa também, tá? E a gente precisa fazer pequenos reparos. Os animais destroem casinhas, destroem os abrigos, destroem as telas. Então, assim, é uma média de R$ 500, uma média, né? Porque agora, há pouco tempo, eu tive que construir uma baia a trancos e barrancos, porque a gente tinha uns animais bravios que precisavam ser bem protegidos, né? Então, levantar muro, fechar baia, botar telhado. Nós gastamos R$ 6.000. Claro, esse dinheiro a gente consegue através de campanhas, né? A gente sai pedindo. A gente tem o apoio do Nota Fiscal Gaúcha, o que já ganhamos muito. Hoje em dia é um valor mais pequeno. Olha, menor, desculpa. Um valor menor porque as pessoas esquecem de dar o CPF na nota. Elas, às vezes, cadastram o CPF no Nota Fiscal Gaúcha e vão no mercado, vou comprar só uma coisinha, não vou botar o CPF. Mas é nessa coisinha de 1 em 1 que se vai, né? O Nota Fiscal Gaúcha nos dá uma ajuda boa. É de 3 em 3 meses? Mas é um dinheiro que vale muito, ajuda bastante. Fora isso, nós temos a água, que a gente gasta em torno de R$ 1.000. A luz a gente ganha, porque nós temos um parceiro que nos paga a luz. E nós temos custos variáveis, como que a gente não tem nem como colocar, que é a manutenção do carro, que você sabe que não é barato, um carro que bate o dia inteiro. Né? Nós temos atendimentos para veterinários, para animais de grande porte, que é geralmente o doutor Serginho que nos apoia. Agora, há poucos dias, pegaram um burro com uma bicheira. Né? Tem um burrinho lá.
ou veterinário especializado, quando é uma fratura, quando é uma coisa, a gente tem que levar numa clínica que possa colocar o pino, possa tentar salvar aquele bichinho, né? Porque não é porque ele foi atropelado, que ele foi quebrado, que o dono não apareceu, né? Que a gente vai deixar ele à míngua, né? Então, assim, ó, é uma conta que não fecha. Hoje em dia, a gente teria que ter o triplo desse convênio. A gente gasta o dobro, E tem mas a gente teria que ter o uma coisa triplo. assim, o pessoal fica olhando, né? A Karina, a Ivana, o pessoal que tem amor pelos bichinhos, né? Mas além disso, para quem está ouvindo, que possa não estar nem aí, tem um alerta, né? Inclusive do próprio governo, da Secretaria da Saúde, que onde não há o controle de animais de rua, vem o risco de ameaças à saúde humana. Com certeza. Esse é um item que a gente abre muito, é um parêntese que a gente coloca na proteção do animal, porque a gente diz assim, gente, enquanto a gente está tratando com a saúde. Porque as pessoas às vezes dizem assim, porque não se preocupa com as crianças abandonadas, com os humanos, não sei o quê. Não, a gente está preocupado com os humanos. Né? O tempo que a gente está controlando as doenças, tirando os animais. E outra. Isso é uma coisa óbvia, né? Mas eu tenho um amigo, já, já está no Oriente Eterno, sabe, o professor Josi Farias, que ele dizia que o óbvio também tem que ser dito. Então, assim, ó, é uma coisa assim que não tem. Que as pessoas reclamam muito pra gente. Tem um cachorro na rua, tal, que tem um vizinho que está dando comida, dando água para ele e ele está correndo atrás das motos. Gente, ele é um cão comunitário, é um cão ativo. Eu não posso botar um cão ativo dentro de um abrigo. Porque no abrigo, por que nós temos esse número de animais? Porque eles entram lá fragilizados, doentes, com uma série de problemas de saúde e eles acabam não sendo adotados. Por quê? Porque eles são velhos, porque eles perderam uma pata, porque eles perderam uma orelha, perderam um olho, né? E tem outra coisa também. As pessoas às vezes reclamam, vocês exigem muito para adotar. Como é que a gente não vai exigir? Como é que o Daniel vai me pedir um cachorro e eu não vou perguntar para ti, Daniel, tu tem condições financeiras de custear esse animal? Tu vai ter um veterinário responsável, teu pátio é fechado, a tua casa é própria? Não, mas o que tem que ver minha casa própria? O Daniel, vamos doar pro Daniel. Aí daqui um ano o Daniel disse, eu vou me mudar. Vamos mudar para um apartamento que me custa menos, não sei o quê. Arca, pega aqui o cachorro que eu adotei de vocês, porque eu vou para um apartamento. No apartamento eu não quero levar o cachorro, ele é grande, ele incomoda, ele não sei o quê. E em cima disso, assim, primeiro, parabenizar pelo trabalho que vocês Muito realizam, obrigada. né? Porque realmente, como muito bem colocado pelo Albert, assim, é uma questão de saúde humana, né? A Sim, gente com precisa ter esse certeza. controle, né? Mas especialmente todos os animais que estão lá na arca são castrados, Sim, todos, né? sim, a maioria. Nós temos assim, quando entra uma demanda grande, né, de animais doentes, eles precisam primeiro ser tratados para depois ser castrados, né? Então acontece, às vezes de ter alguns que não são, mas é os mais velhos. Me chamou a atenção essa semana, falando sobre animais, a nossa capital, Porto Alegre, com um programa de adoção de animais, onde uma frase que chamou muito a atenção foi que vai ter atendimento veterinário perpétuo para o animal, a família que adotar, né? Isso veio depois das enchentes, né? Claro, um problema grande que a gente acabou vivendo, eu vivenciei, né? Te entendo. E aí foi criado ao longo de um ano um trabalho para se chegar nessa fase, né? Como é que eles têm o controle? Eu fui atrás, dar uma olhada. Então eles determinam um número X de animais para doação, para que você também tenha um controle. Então aí a prefeitura contratou veterinário, tem os contratos para atender um número X de animais. Então eles começam com ações de doação, entregando este serviço junto, né? Porque daí o que acaba acontecendo? Nós sabemos que a renda per capita também não é muito alta, que a gente poder manter um animal com veterinário, com todos os cuidados, tem um custo, como a própria arca tem, né? Mas desta maneira, cuidando da saúde do animal, realmente é uma boa opção para se olhar agora, já que a capital fez esse movimento
de nós olharmos, né, como que eles fizeram, né, qual o custo disso, e de uma maneira iniciar de alguma maneira esse processo de a legislação, olhar como foi Sim. feito, pensar, olha, quem sabe daqui a não. um ano também nós não podemos tendo ter uma... verba, né? Mas eu acho que a verba é depois, assim, primeiro a gente olhar como é feito, né, a legislação, e o município depois vai dizer se cabe no orçamento ou não, porque lá entrou na questão da saúde, Sim, sim. porque é uma questão de saúde humana mesmo, Sim. né, Então, até então... o pessoal que não está entendendo essa questão, a gente fala, tem que cuidar dos animaizinhos, também é uma questão de saúde humana. Mas olha, só para colocar assim, especialmente de doenças ou agravos, como raiva, leptospirose, né, bicho de pé, bicho geográfico, tem a questão de ectoparasitas como pulgas, carrapatos, sarnas, e também aqueles que não são dóceis, a questão de mordeduras ou agressões. E a outra questão, né, Alberto, também é a questão da saúde mental, porque uma criança numa casa que tenha um animalzinho, que tenha a criança não fica no celular, ela fica brincando com o cachorro, tanto tem uma série de benefícios, né? Sim. Que é, assim, louvável o trabalho que é feito, né? E eu só trouxe porque eu achei interessante, foi essa semana, uma questão de olhar assim e pensar, olha, quem sabe, porque daí a pessoa na hora de adotar, ela vai pensar, se eu tenho uma garantia de um cuidado com veterinário para o meu animal, a pessoa já olha com outros olhos para fazer uma... Quer ver uma outra questão? Tem estatística que mostra, inclusive, dos órgãos estaduais, que animais que perambulam pelas ruas, sejam quais forem, acabam sendo partícipes de acidentes gravíssimos. Com certeza. É uma outra questão que as pessoas têm que se atentar. Então, aquele que daqui a pouco critica a Karina ou a Ivana, por que não... Não é que elas não gostem de pessoas, gostam, mas e gostam tanto que estão cuidando para que não tenham problemas com os animais. Sim, sim. Olha, Daniel, isso que tu trouxe seria louvável, né? Caso os governantes entrassem num acordo, porque é um valor... Tu entende assim, hoje nós temos duas veterinárias que trabalham na Arca, mas elas não são funcionárias da Arca. Sim. Elas vão lá prestar o trabalho delas, elas fazem um baixo custo, porque a gente, enquanto Arca, proporciona para elas o local para elas trabalhar, a medicação para elas trabalhar, o anestésico para elas trabalhar, entendeu? Então, assim, por isso elas conseguem fazer um baixo custo. Que saísse tudo do bolso delas também não dava, e saísse tudo do bolso da Arca também não dava. A gente não paga o trabalho delas, elas não têm um salário. Né? Elas são mais voluntárias, elas fazem pela causa, realmente. Então, assim, e outra, voltando àquela minha estatística, né, que eu tinha feito um cálculo ali de 20% da população. Se esses 20% da população desse R$10 por mês, a gente teria 124.400 mês. Quanta coisa mais a gente poderia fazer, né? Porque a conta não vai fechar nunca. Enquanto tiver essa demanda, e o intuito é castrar. É castrar. Hoje, a gente não está conseguindo fazer muita castração gratuita. Estamos indo atrás de emendas, né? Já ganhamos uma do Dr. Tiago, onde ela já está toda lotada. Ela nem entrou ainda o dinheiro, mas a lista de pedidos já... Quanto custa uma castração assim? Olha, Daniel, essa informação eu vou ficar te devendo, porque é a Carla, que é a secretária, que mantém a tabela. E até porque eles fazem um trabalho, um valor diferenciado também. R$100, o pequeno porte, e aí vai elevando, né? Não, desculpa, é R$150 o pequeno porte, e vai elevando conforme o peso do animal, né? E ainda temos o problema que às vezes as pessoas ficam brabas, porque... adotam um animal de raça, vamos supor, né? E aí eles querem castrá-la na Arca. Ou compram um animal e querem... Karina, fale, o Gil está nos alertando que nós já avançamos Avançamos aqui, o espaço? Porque o assunto é bom, né? O assunto é tão bom, não consegui falar quase nada. Bom, pessoal, então assim, Mas aí, isso é proposital, para que você volte aqui. Com certeza. Isso aí. Tudo bem. Só então... colocando uma brechinha bem rapidinha, a gente também tem o brechó da Arca, né? Que ajuda bastante. Então, o brechó da Arca, ele recebe não só roupa, calçado, ele recebe artigos de bazar,
utensílios domésticos, decoração, e isso dá um up, dá uma venda maior. No verão a venda é muito baixa, mas no inverno a gente tem casacos e coisas, a gente vende um pouquinho mais. E quando a população vai lá e doa prato, panela, copo, tapete, a venda cresce um pouquinho. Eletrodomésticos, tudo funcionando, né? Óbvio. Tem o site da Arca nas redes sociais para as pessoas Tem, procurarem para tem. ajudar? É a associação Arca, né? Tem, Procura a Arca ali no procura a Instagram, Arca, tem Facebook. Instagram, tem Facebook, tanto da Arca, a associação, quanto do Brechó da Arca. Os dois têm Instagram, os dois têm Facebook. Eu quero agradecer o espaço, Nós é né? que agradecemos. E volte, viu? Voltaremos. Como dizia o mestre, Claro. voltaremos.